Eu creio que Deus vai falar ao nosso coração através dessa palavra. Amém, pessoal? Tem momentos que enfrentamos na nossa vida que nós não vemos a hora de esses momentos acabarem. Momentos, às vezes, de aflições que a pessoa está vivendo, de angústia, de dor, de lágrimas, de tristeza, e ela acorda no outro dia pensando: esse dia será melhor, esse dia será um dia de alegria, de paz. E é o que nós temos que crer e esperar mesmo, mas nem sempre é como nós esperamos. A palavra diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas, e nós temos que aprender a respeitar o tempo de Deus. Isso não quer dizer que nós temos que aceitar sofrimento, dor, mas se você ler a palavra, ela deixa bem claro isso, que há tempo de chorar e tempo de quê? De rir. Há tempo de paz e tempo de quê? De guerra. Então não adianta querer, quando você está num processo, acelerar para sair desse processo. É lógico que você tem que orar. Estou dizendo que você não tenha que orar, não tenha que vir à igreja, não tenha que buscar a Deus só porque você está num tempo difícil, só porque você está num período de crise. Não, você tem que buscar porque você precisa de se fortalecer para poder suportar e superar esses tempos difíceis que você está atravessando. Mas eu quero que você entenda que quando nós estamos em um processo, não adianta querer acelerar para sair dele, que há tempo do início desse processo e do final desse processo. É igual uma criança quando está no ventre materno. Não adianta querer acelerar, tem que esperar a criança ser formada e o dia do nascimento. Não adianta querer pular etapa. É como a semente quando é plantada, não adianta querer colher no outro dia. Há um processo até aquela semente se tornar uma árvore frutífera e dar fruto. E as pessoas estão às vezes com dificuldade nisso. Elas estão em algum processo, em algum momento difícil. Eu não sei o tempo que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo o pior tempo da sua vida, um dos tempos mais difíceis da sua vida. Mas você tem que se apegar a Deus e crer que Deus está contigo nesse tempo difícil, porque Ele prometeu que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos. E nesse tempo difícil, mesmo que as coisas não estejam do jeito que você gostaria, você deve se regozijar no Senhor. Eu fico impressionado com o apóstolo Paulo, com a fé que aquele homem tinha, uma fé que agrada a Deus. É um homem que passava por tantas dificuldades na vida, tantas lutas, prisões, naufrágios, tempestades, açoites, tanta coisa, e ele estava escrevendo cartas para encorajar a igreja, para animar a igreja, para ensinar a igreja que mesmo nos momentos difíceis, momentos de lágrimas, de lutas, eles deveriam se regozijar sempre no Senhor, se alegrar sempre no Senhor. Uma certa vez ele foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, dado como morto, e os discípulos estavam rodeando ele ali e desanimados, pensando em desistir. Aí o apóstolo Paulo se levanta no meio deles, todo ferido e machucado, e confirma o ânimo deles, dizendo que importava que por muitas tribulações e perseguições o evangelho fosse pregado. Como é que pode? É só mesmo a fé em Cristo que leva uma pessoa, mesmo diante de tantas pedradas, mesmo diante de tantas lutas, se levantar e continuar e perseverar e não desistir. Então eu não sei o tempo que você está vivendo, mas eu quero dizer para você que Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo, e nesses tempos difíceis você verá a bondade e a misericórdia do Senhor seguindo a você e a sua casa todos os dias. Vamos aqui em Eclesiastes capítulo 3, é onde está escrita essa palavra, que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vamos aqui, Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1 em diante, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, há tempo. Aí vai dizer: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir.
Então, existem tempos na nossa vida que é lágrimas, é choro. Você chora diante do Senhor, mas tem que ser diante dele. Como diz a cantora, se chorar, chorar onde? Aos pés do Senhor, tem Jesus como seu consolador. Tem gente que acha que chorar é fraqueza, né? Jesus chorou, o apóstolo Paulo chorou, está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 2, abra comigo lá. O apóstolo Paulo, ele se regozijava também nas fraquezas, porque ele dizia que quando estava fraco é que ele estava forte. Por quê? Porque é nesses momentos de fraqueza, de lágrimas, que as pessoas procuram se achegar mais a Deus. Nesses momentos que elas se sentem frágeis, que se sentem impotentes diante dos inimigos, que elas se tornam mais dependentes de Deus e buscam mais a face de Deus. Então, aqui no capítulo 2, diz assim: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi-vos isso mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, de que a minha alegria é a alegria de todos vós, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi. Com quê? Com muitas lágrimas. Com muitas lágrimas. Então veja que chorar é natural do ser humano. É natural. E Jesus chega a dizer que bem-aventurados os que choram. Por quê? Serão o quê? Consolados. Consolados. Mas volta a dizer, tem que chorar aos pés de quem? Do Senhor. O Senhor chega a nos ensinar na palavra que nós temos que nos converter a Ele com jejuns e com choros. O Senhor chega a dizer que nós temos que converter o nosso riso em pranto. Tiago, capítulo 4, vamos aqui. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, pessoal, para aprender de Deus, aprender de Jesus. Como o apóstolo Paulo disse, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Quer dizer, ele não recebeu de homem algum, ele recebeu do próprio Senhor. Tem coisas que nós temos que buscar de Deus, para que você não fique comendo apenas na mão dos homens, e às vezes você já tem enganado, porque cada um pensa do jeito que acha que é melhor, cada um tem um entendimento, um raciocínio, cada um defende como diz o seu peixe, um acha que é assim, outro que acha que é assado. Então nós precisamos buscar de Deus para saber entender o que Ele realmente quer que entendamos na palavra dele. Diz aqui Tiago 4, versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e o que? Chorai. Converta-se o vosso riso em quê? Em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele o que? Vos exaltará. Então a palavra nos ensina isso. Há tempo para chorar, há tempo também para sorrir. Há tempo de guerra e tempo de quê? De paz. Eu não sei qual tempo você está, mas se você crê, Deus está com você, porque Ele prometeu estar contigo, comigo, conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. E às vezes, para você viver o processo que Deus tem para a sua vida, Deus tira você da zona do conforto, sabia? Deus te permite passar por desertos, por vales, por tempestades. Os discípulos, Jesus mandou eles atravessar para o outro lado do lago. E no meio ali do percurso, o que se levanta? Um grande temporal de vento, uma grande tempestade. Mas Jesus deixou eles sozinhos? Não. Jesus foi para entrar no barco deles e trazer bonança.
Então não pense você que no percurso até você chegar onde Deus quer que você chegue, será tranquilo, será mar de rosas. Não, não, haverá oposições, haverá levantes do inimigo. Tudo para quê? Para fazer você parar, para te amedrontar, para fazer você desviar do caminho que o Senhor quer que você trilhe e persevere nele até o fim. Então às vezes Deus permite esses agitos para nos despertar. É como a águia. Nós vamos ver em Deuteronômio 32 que a águia faz isso com seus filhotes. Primeiro, o ninho lá onde os filhotes estão é um ninho muito aconchegante, é muito confortável. Só que à medida que os filhotes vão crescendo e já não cabe mais eles ali no ninho, a águia começa a agitar o ninho. Ela começa a despertar os filhotes ali do ninho para que eles saiam fora do ninho, porque eles não foram criados para viver no ninho, eles foram criados para viver onde? Nas alturas, voando, e não ali no ninho. Então a própria águia, a mãe águia, o pai águia começa a tirar as penas, o que deixa aquele ninho macio, agradável, aconchegante, confortável, para ficar espinhento com os galhos, para o filhotinho ficar sem jeito ali, ficar incomodado e dar um jeito de cair fora dali. E aí a mãe águia, o pai águia vai treinando esse filhote, coloca nas suas asas, sobe nas maiores alturas, e quando está bem alto, solta eles. E eles começam a rolar e debater as asas, e não conseguem voar. Aí quando está chegando perto de cair no chão, lógico que o pai não vai deixar, a mãe não vai deixar cair. Abre as asas e pega todos eles. Aí sobe novamente, mais alto ainda, e solta. Até que eles abrem as asas e aplanam nas alturas. Eles nunca mais voltam para o ninho, porque eles não foram criados para viver no ninho, eles foram criados para viver o propósito de Deus. Então às vezes nós somos treinados também, passamos por algumas situações na vida que nós não entendemos o porquê. Nós ficamos às vezes sem entender, Deus, o porquê que eu estou passando por isso. Às vezes o inimigo tenta se aproveitar de alguma fraqueza para dizer que é por causa de pecado, para condenar, para acusar, mas não. Tudo faz parte do plano, do propósito de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. O que você tem que fazer é confiar. Você tem que acreditar que Deus está tirando você do ninho, para você voar e alcançar os lugares altos que Ele tem para a sua vida. Deus está te capacitando, te fortalecendo, forjando o caráter dEle na sua vida. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar, foi o que o Senhor prometeu. Quando você passar pelas águas, as águas não vão te afogar. Se você vê os grandes homens da Bíblia, muitos deles passaram por momentos difíceis, de lágrimas, de situações que parecia não haver saída, mas Deus abriu as portas. Deus enviou o anjo para fechar a boca dos leões. Deus enviou o anjo para livrar os servos dele da fornalha de fogo ardente. Quando o povo de Israel estava cercado, parecia que os inimigos iam colocar a mão neles, ia derramar o sangue deles diante daquele mar vermelho. Deus fez aquilo que os olhos humanos não conseguiram acreditar. E aqueles que hoje ouvem e que não creem em Deus, acham que é loucura, que é mentira, que não tem condições. Deus abriu o mar e o povo passou a pés enxutos. Esse é o nosso Deus. Então eu não sei o que está acontecendo na sua vida, se você está nesse período de guerra, nesse tempo de dificuldade, de lágrimas. Acredite que Deus está com você e que você vai superar e que esse tempo difícil vai passar. Agora cuidado com a ansiedade, porque como eu dei o exemplo há pouco, a ansiedade às vezes ela quer falar mais alto. Você não vê a hora de acabar esse período difícil, você não vê a hora de acabar essa crise, você não vê a hora de acabar esse período de lágrimas, de tristeza, de guerra, e vir a paz, o tempo de alegria, de prosperidade, de fartura. E a ansiedade às vezes quer falar mais alto, e às vezes a ansiedade atrapalha, porque a ansiedade no coração do homem o abate. Muitas pessoas hoje andam abatidas por causa da ansiedade. Muitas pessoas andam fracas, desanimadas por causa da ansiedade.
O Senhor nos manda lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade e crer que Ele cuida de nós. Então, nesse processo difícil que você está atravessando, lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade e creia que Ele está cuidando de você. Existem momentos na nossa vida que nós nos sentimos sozinhos, porque a Bíblia vai dizer isso também lá em Eclesiastes 3. Há tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. O que é isso, tempo de afastar-se de abraçar? É aquele tempo que a sua casa fica vazia, sua casa que era tão cheia de pessoas, de amigos, ninguém mais vai, e você não entende o porquê. Você até fica perguntando: será que eu fiz alguma coisa que desagradou aquela pessoa? Será que eu falei algo que não agradou a ela e por isso ela se afastou da minha casa, não vem mais aqui tomar um café comigo, não vem mais aqui conversar comigo? Não, não é isso não, é Deus trabalhando, é Deus ensinando que às vezes é necessário você ficar na dependência somente dEle. Às vezes ninguém pode fazer nada por você, o pastor não pode fazer nada, seu pai não pode fazer nada, sua mãe não pode fazer nada. Nós vamos ver o caso de Jacó. Nós vamos ver, Deuteronômio 32 vai falar do Jacó. O Jacó, quando o irmão dele o ameaçou de morte, ninguém pôde fazer nada, nem pai, nem mãe, nem amigos, nem irmãos. Ele teve que pegar a trouxinha, colocar de trás das costas e fugir para a casa do tio, para morar de favor lá na casa do tio. Não tinha nem onde dormir, porque ele dormiu no meio do deserto. Nós vamos ver aqui na palavra. Então tem momentos na vida que não adianta recorrer às pessoas. Você abre o coração com todo mundo, e é perigoso você abrir o coração com todo mundo, e você espera receber a ajuda de alguém, e essa ajuda não vem. Isso é decepcionante, isso é frustrante, porque às vezes tem pessoas que você coloca muita expectativa nelas. Não, eu vou falar com essa pessoa do meu problema e ela vai ajudar, ela vai fazer alguma coisa por mim, ela pode. E você coloca essa esperança, você chega na pessoa e a pessoa não pode fazer nada por você. E às vezes não é maldade da pessoa não, tá? Volto a dizer, é Deus te ensinando a depender somente dEle. É Deus te ensinando que você tem asas, você pode voar alto com as asas que Ele te deu. Lógico que não são asas físicas, estou aqui falando espiritualmente para você entender, mas você pode se virar sozinho. Ele está ensinando você a ser dependente somente dEle. Porque é triste uma pessoa que vive a vida inteira dependendo dos outros, pessoal, não sabe se virar, não sabe fazer nada. É ou não é? É igual o filhote no ninho. Por que a águia faz todo aquele processo de agitar o ninho? Para a águia entender, o filhote entender que ela é capaz, que ela pode se virar sozinho, sozinha, sem a ajuda do pai e da mãe. Chega um momento que você cresce, você amadurece, e você não vai ficar mais dando trabalho para o seu pai e para a sua mãe, como muitos marmanjos têm aí fora, fica dando trabalho, porque tem filhos que crescem e que não quer sair do ninho, pessoal, quer ficar no ninho lá, na casa do pai e da mãe a vida toda, e não ajuda, só suga, só dá despesa. Tem pai que gosta, então tá bom, se tem pai que gosta, ficar lá então, sustentando um marmanjo, barbudo, que poderia já estar casado, constituído uma família e tudo, dando alegria, está lá, dando trabalho, isso é um peso. Fazer o que? Tem pai que gosta de ter filho assim, que parece mais um bebezão do que um adulto, depois só não reclama, porque é você que não quer que ele cresça, que ele amadureça, que ele saia por aí voando nas asas do Espírito de Deus. Mas então existem momentos que você recorre ao pastor, o pastor não pode fazer nada. Você recorre ao pastor do pastor, e o pastor do pastor não pode fazer nada. Você recorre ao pastor do pastor do pastor. Eu vou explicar para você entender isso. Eu sou pastor, sou seu pastor, não sou? Mas eu tenho um pastor também, é o pastor Rogério. Mas o pastor Rogério tem um pastor também, que é o missionário R.X. Soares, o pastor Jair. Então é o que eu estou falando para você. Às vezes você recorre a mim, eu não posso fazer nada. Aí você recorre ao pastor do pastor, que é o pastor Rogério. O pastor Rogério também não pode fazer nada. Aí você recorre ao pastor do pastor do pastor, que é o missionário. Ele não pode fazer nada também, porque tem coisas que o homem não pode fazer, só Deus pode fazer. Mas ninguém, não adianta recorrer, bater na porta do homem, choramingar, que não vai adiantar. Você tem que bater na porta do céu, porque é de lá que vem o seu socorro, em nome de Jesus.
Vamos aqui em Deuteronômio 32. Olha que coisa bonita essa palavra aqui. Deuteronômio 32. O versículo 8 em diante. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou na terra do deserto e num ermo solitário, cheio de quê? De uvas. Assim estava o Jacó, numa terra deserta, quando fugia do seu irmão para ir para a casa do seu tio Labão. Ele deitou no meio daquele deserto e ali ele teve um encontro com Deus. Deus o achou ali. Ele achou Deus ali no meio daquele deserto. Ele teve um sonho que a escada, o topo dela tocava no céu, e os anjos subiam e desciam por essa escada. Quando ele acorda daquele sonho, ele diz: Deus está neste lugar e eu não sabia. E ele faz um voto com Deus: Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar nessa viagem que eu faço, se o Senhor me der pão para comer, se o Senhor me conceder que em paz eu volte para a casa do meu pai, fala outras coisas mais, o Senhor será o meu Deus, e de tudo que o Senhor me der, eu te darei o dízimo. E teve um processo, não foi da noite para o dia. Ele voltou para casa, diferente, próspero, rico, com 2 bancos, com muitos filhos, com muitos servos e servas. Mas foi da noite para o dia, pessoal? Esse processo demorou quanto tempo? Uns 20 anos. É isso que muitas pessoas não conseguem esperar. Elas querem as coisas assim, ó. Elas vêm na igreja agora e elas querem um passo de mágica. Não, o pastor vai me ungir, o pastor vai me dar rosa, o pastor vai fazer isso, aquilo e vai acontecer. Tem hora que acontece, mas tem hora que não é assim desse jeito, não. Há um processo, há um tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Teve o tempo determinado para o Jacó, teve ou não teve? Mas foi só para o Jacó? Não, para o avô dele também, para o Abraão também teve esse tempo determinado. Para o pai dele também teve esse tempo determinado. Todos tiveram que esperar esse tempo. Abraão queria um filho. Foi da noite para o dia? Não, teve que esperar. Isaac teve que esperar. Jacó teve que esperar. Diga, eu tenho que esperar. O Davi não disse? Esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Esperar nada. Já viu aquele ditado, apressado come cru? A pressa é inimiga da perfeição. Temos que saber esperar no Senhor. Lógico que esse esperar não é esperar que muita gente confunde e ficar de braços cruzados na zona de conforto sem fazer nada. É um esperar ativo, buscando a Deus, colocando a fé em ação, trabalhando, se dedicando, se esforçando, plantando, sabendo que você está preparando o seu campo para a grande colheita que Deus vai dar em nome de Jesus. Então Deus o achou, diz aqui, na terra do deserto, num ermo solitário, cheio de uvas. Você imagina, irmão? Jacó da noite para o dia tem a sua vida mudada. Ninguém queria passar por isso daqui que Jacó passou, porque antes disso daqui ele estava na casa dele, tranquilo, confortável. Sim ou não? Tinha lá a mamãe, porque o Jacó era caseiro. Jacó era caseiro. O irmão dele, Esaú, já era mais de ficar na rua, no campo. Ele era caçador. Sempre em famílias tem filhos assim, né? Um filho é caseiro, outro filho é roeiro. É ou não é? Eu era um filho roeiro. Minha casa era mais na rua. Eu ia para cá só para tomar banho, comer e dormir. Achava que a casa da minha mãe, na casa da minha mãe era pensão, né? Era hotel. Felizmente tem muitos filhos que tratam a casa dos seus pais assim. Nem coragem de lavar o prato que come tem.
Mas então mudou completamente a vida desse homem. É como se Deus tirasse ele do ninho, pessoal. Lembra da águia? É como se Deus despertasse ele e tirasse ele do ninho. Porque Deus tinha um propósito maior para ele. Talvez ele nem imaginasse, mas o que Deus tinha para ele era muito maior do que ele podia imaginar. A mesma coisa na minha vida e na sua vida. O que Deus tem para nós é muito mais além do que nós podemos imaginar, do que nós temos pedido ou pensado. E aí, ele nessa terra deserta e solitária, não tinha mais o pai, não tinha mais a mãe por perto, não tinha mais os amigos, acabou, estava lá solitário, sozinho. Aí o que diz? Cheio de uivos. Trouxe-o ao redor, instruiu, porque ele estava se sentindo perdido, sem saber para onde ir. Guardou como a menina do seu olho. Porque se Deus não guarda a pessoa num deserto desse, onde tem predadores, tem animais selvagens, ele se tornaria o quê? Comida, presa dos predadores. Ia se tornar ração lá dos animais. Mas Deus o guardou. Aí diz mais, versículo 11: como a águia desperta o seu ninho, se move sobre seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Aí vai falar aqui, e o fez cavalgar sobre as alturas da terra, e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha, e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes, com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Mudou a situação ou não mudou? O tempo mudou ou não mudou? Então esse é o nosso Deus. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele também é Senhor do tempo. Se você está num tempo difícil, se você está num tempo de lágrimas, se você está num tempo de tristeza, se você está num tempo de guerra, continue buscando a Deus, continue fiel a Deus. Porque Deus vai mudar esse tempo e vai trazer tempos frutíferos para você. E vai trazer tempos de paz. E vai trazer tempos de prosperidade. E vai trazer tempos de regozijo e de grandes celebrações para que o nome dele seja glorificado. Quem crê, diga amém. Aplauda o Senhor. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele é grande. Ele é forte. Amém? Nós vamos orar e nós vamos também passar por debaixo do manto. Estamos fazendo esse propósito do manto, dos milagres, e eu creio que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra que acabamos de receber. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude a crer, meu Deus, que o Senhor está cuidando de nós. A crer, meu Deus, que o Senhor está, Pai, no controle da situação. O Senhor está, Deus, no controle da nossa vida. Meu Deus, o Senhor, Deus, é conosco, mesmo, Pai, que não estejamos vendo, que não estejamos, ó Deus, enxergando. O Senhor, Deus, está conosco. O Senhor, Deus, é a força da nossa vida. O Senhor cuida de nós. Pai, nos ajuda a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Porque às vezes, Pai, nós queremos que as coisas aconteçam, meu Deus, em estalar de dedo. Nós queremos que as coisas aconteçam em um passe de mágica. Pode passar por detrás aqui mesmo de mim. Meu Deus, que não é do nosso jeito, não é no nosso tempo, é do jeito do Senhor, é no tempo do Senhor. O Senhor também é Senhor do tempo. Então nos ajuda a respeitar o tempo, nos ensina, meu Deus, a respeitar o processo, a crer, Senhor, do processo que o Senhor, Pai, está nos conduzindo, e esse processo nos conduzirá ao progresso, ao sucesso,
meu Deus, ao mais alto nível que o Senhor, Pai, tem para nós. Às vezes o Senhor também agita o ninho no qual nós nos encontramos, como fizeste com Abraão, dizendo: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Meu Deus, e o Senhor o guiou, e o Senhor o instruiu, e o Senhor o abençoou. Pai, assim também será conosco. Ó Pai, nos ajude a não esmorecer. Meu Deus, ajuda essa minha irmã, esse meu irmão que está passando pelo vale, que está passando pela tempestade, que está passando pelo deserto, Senhor, que como Jacó, meu Deus, de uma hora para outra as coisas mudaram para ela, e ela perdeu aquele conforto que ela tinha, Senhor, meu Deus, e ela já não tem mais, Senhor, aquela prosperidade, aquela condição financeira que tinha antes. Pai, ela se vê agora, Pai, perdida, sem saber o que fazer, mas o Senhor não está perdido, o Senhor sabe o que fazer, e eu te peço, Pai, segura nas mãos dessa pessoa e ajuda ela, instrua ela. Pai, essa pessoa vai passar, Deus, debaixo desse manto. Faz uma fila aqui atrás do pastor, por favor. Meu Deus, ela vai passar, Deus, por baixo desse manto, determinando a vitória dela, determinando o milagre dela, determinando a cura dela. Estenda as mãos aqui para esse manto. Pede para Deus abençoar a sua vida. Fala para Deus a bênção que você quer receber quando você passar, ou quando você tocar. Ó Senhor, como aquela mulher do fluxo de sangue, ela tocou porque ela queria ser curada, ela queria ser livre daquele mal que estava na vida dela longos 12 anos. Pai, eu prego, meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu te peço, manifesta o teu poder. Pode passando e determinando a sua cura, pode passando e determinando o seu milagre. Isso vai determinando que as portas se abram, vai determinando que a prosperidade venha, vai determinando que a cura venha, que todo mal caia por terra, toda obra do diabo seja desfeita da sua vida, da sua casa, da sua família, da pessoa representada pela fotografia. Em nome de Jesus, sai agora todo mal, sai todo mioma, sai toda hemorragia, sai todo vício que está na casa, na família, vai saindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não estou pedindo, eu estou mandando, eu estou ordenando. Mande sair agora, sai da minha vida mal, sai da minha casa, sai da minha família, sai do meu casamento, sai da minha saúde. Vai saindo agora toda a obra do diabo, todo o poder das trevas, toda a inveja, toda a doença, vai saindo toda a maldição. Cristo se fez maldição por nós e nos resgatou da maldição da lei. Por isso nós levantamos a voz contra o mal e ordenamos: saia, saia. Use a sua fé agora, use a sua fé, a autoridade que Deus te deu para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do inimigo, e nada te causará dano alguma. Esse mal não pode resistir à unção de Deus, esse mal não pode resistir ao poder de Deus. A unção de Deus despedaça todo jugo, a unção de Deus desfaz todo mal, a unção de Deus destrói todo mal. Vem unção de Deus, vem Espírito de Deus, e eu ordeno em nome de Jesus: sai doença, sai tristeza, sai miséria, sai espírito de derrota, de fracasso, de destruição, de confusão, de fofoca, de brigas, de desânimo. Sai agora, todo plano maligno seja quebrado, toda obra do diabo seja desfeita. Nós expulsamos todos os demônios, todos os principados, potestades, dominadores, espírito de morte, espírito de destruição, espírito de perturbação, espírito de confusão. Sai, sai com o seu vazio, sai com a sua solidão, sai, 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 sai agora em nome de Jesus. Passa, meu Deus, com o teu poder, passa, meu Deus, com o teu fogo, e queima agora todo o mal, queima agora todo o feitiço, queima toda a bruxaria, queima toda a magia, queima toda inveja, queima todo o mal, toda a maldade, toda a crueldade. Em nome de Jesus, caia por terra todos os demônios. Nós expulsamos, nós ordenamos: sai, sai da casa, sai dos caminhos, sai do local de trabalho, sai da
pessoa que você está usando para perseguir, para maltratar, para fofocar, para inventar, para caluniar, para difamar, sai, demônio que está usando a pessoa para perturbar, para irritar, para tirar a paz, eu quebro o seu poder, eu te expulso daquela pessoa, seja o vizinho, a vizinha, o colega de trabalho, seja até mesmo um parente, um ente querido, um familiar, eu quebro o seu poder, eu te expulso, eu te amarro, sai, Satanás, eu fiz em toda a sua força, eu te resisto, fuja, Satanás, fuja, diabo, porque está escrito: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Fuja, fuja agora com toda a sua mazela, fuja agora com todo o seu dardo inflamado, todo dardo inflamado do maligno seja apagado, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu piso serpentes e escorpiões, eu digo em nome de Jesus, todo o mal, toda a maldição, todo o poder das trevas, sai, sai e sai, para nunca mais voltar, em o nome de Jesus. Levante suas mãos e determine a sua bênção. Lembre-se agora da palavra, da promessa que Deus te deu, e comece a determinar, no nome de Jesus Cristo, que essa promessa se realize na sua vida, se cumpra na sua vida, se torne realidade na sua vida, em nome do Senhor Jesus, na sua casa, na sua família. Abençoa, Deus, a pessoa representada pela fotografia. Pai, abençoa o teu povo, abraça do Senhor, toma-nos nas tuas asas, cubra-nos debaixo das tuas asas, leva-nos, Senhor, nas tuas asas, aos lugares altos que o Senhor tem para nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos viver, Senhor, os teus planos para nós, os teus projetos para nós, não vamos fracassar, meu Deus, não seremos envergonhados e nem confundidos, mas alcançaremos o mais alto nível que o Senhor tem para nós, em o nome de Jesus. Digo obrigado, Senhor, eu tomo posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para a minha vida, para a minha família, para todas as áreas do nosso viver. Amém? Me aplauda mais uma vez a esse Deus que é maravilhoso, que é poderoso. Creio que Deus abençoe a sua vida. Amém? Pode sentar, você de casa, um forte abraço, Deus te abençoe, até a próxima.